Olá, meus queridos, como vão vocês? Mais um dia de aula. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto, e vamos dar continuidade ao nosso projeto do folclore, não é isso? Hoje, aula de história, iremos falar um pouquinho sobre as lendas folclóricas, ok? Não deixa de ser histórias fantásticas, né? Mitológicas, mas histórias, não é verdade? Ou seja, para começar, a gente tem que entender o que é uma lenda. A gente escuta tanto falar, né? Lenda, 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 lenda. Finalmente, qual o conceito? Qual é o que significa lenda? Lenda são nada mais, nada menos do que histórias, narrativas. Narrativa é contação, não é narrar, é contar uma história. Então são histórias contadas, narradas, que vêm passando de geração em geração. Só que essas histórias, elas têm um caráter meio que fantásticos, fantasiosos, coisas assim que na vida real, né, seriam impossíveis de acontecer, certo? Então, elas são histórias contadas, mas que têm um caráter de fantasia, certo? Ou seja, algumas delas até têm alguns fatos reais. Existem lendas reais? Existem, mas são baseadas em fatos reais, mas são colocadas, como é que eu vou dizer, a palavra, deixa eu escolher a palavra, ela é incrementada, ou seja, são colocados elementos dessa história que aumentam, né, que tornam a realidade meio que fantasiosa, embora tenha um fundo real. Nem todas têm esse fundo real, algumas delas, certo? E por que criar histórias tão fantasiosas, né? Então isso vem a parte da história. As lendas eram criadas para explicar aquilo que as pessoas na época não sabiam explicar, coisas inexplicáveis. Então muitas vezes eram criadas lendas para ter uma justificativa, né? Tipo, por quê? O que é aquilo, o que é aquilo? Então se inventavam lendas para justificar ou explicar o inexplicável, ok? Além disso, as lendas ou mitos, como algumas pessoas costumam chamar, né, classificá-los, também poderiam receber ser criadas com o intuito de, como é que eu vou dizer, de doutrinar. Doutrinar é uma palavra forte, doutrina mesmo, de dominar algumas situações. Por exemplo, a lenda da mula sem cabeça. A lenda da mula sem cabeça foi uma lenda criada pela igreja com o intuito de conter as moças, né? Porque todo mundo sabe que padre não pode casar. Padre não pode. Mas acontecia às vezes, né? Romances, as moças se apaixonavam, né? E para que essas moças não se tornassem uma tentação para esses padres e de repente os descaminhassem ou tirassem eles daquele caminho que era o de seguir a igreja, né? Porque o padre ele casa com a igreja, não é isso? Então foi uma lenda que foi criada para conter essas moças. Um exemplo. Ou seja, se dizia que qualquer moça que tirasse um padre, ou se apaixonasse, ou esse padre deixasse, né, a batina na igreja por essa moça, o castigo que essa moça receberia era virar uma mula sem cabeça. Né? E lá atrás, né, há muitos anos atrás, as moças acreditavam. Então, era uma forma de amedrontá-las e de fazer com que elas nem sequer pensassem na possibilidade de se apaixonar ou de levar um padre a abandonar a igreja ou a sua batina, certo? Então, lendas são isso aí, histórias fantasiosas, fantásticas, cheias de elementos que não da imaginação criada no imaginário, certo? Algumas têm alguma coisa de real, não de todo, porque mesmo real, elas recebem elementos que as tornam super fantasiosas, né? Como animais, metade homem, metade homem, metade mulher, bicho que fala, coisas assim, certo? Bichos que se transformam em humanos, como no caso do boto cor-de-rosa, né? O boto cor-de-rosa foi outra que foi para justificar, né? As mães solteiras, né? As moças apareciam grávidas, não sabiam quem era, o pai, o namorado. Ah, o filho do boto, que é uma lenda lá da Amazônia, já na região norte do Brasil. Enfim, elas eram fantasiosas,
tinham esse intuito de explicar o inexplicável e também de, como é que eu vou dizer, conter determinados comportamentos de antigamente. Ok, pessoal. Hoje, essa foi a nossa aula de história de hoje, certo? A gente vai fazer uma atividade bem bacana, vamos criar um livrinho, vou colocar aqui embaixo um link com diversas lendas, se não me engano tem 14 lendas. Vocês vão escolher 3 ou 4, vão desenhar e escrever um pouquinho daquela lenda, tá? Daquela lenda ali que vocês acharam mais legais, tá certo? Das lendas que vocês mais gostaram, tá bom? Vocês podem pegar as folhas de papel ofício, de caderno, 2, 3, virar ao meio, grampear ou colar, forma um livrinho, e aí vocês fazem uma capa bem bacana, tá certo? E aí faz um desenho um Saci, fala um pouquinho da lenda do Saci. Na outra página, desenho a Iara, fala um pouquinho da lenda da Iara. Na outra página, desenho Curupira. E aí vocês vão fazer essa seleção de lendas da preferência de vocês, ok? Beijo grande, até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tchau!